Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, expressou confiança em permanecer no cargo até 2026. Com isso, ele está descartando rumores de que seria o candidato da oposição à presidência. Eleito em 2022 com 55,7% dos votos, Tarcísio, que tem laços com o ex-presidente Jair Bolsonaro, reafirmou sua identificação com o bolsonarismo, apesar de recentemente ter feito comentários neutros sobre a gestão de Dilma Rousseff, sob cuja direção trabalhou. Além disso, planeja um jantar exclusivo com Roberto Campos Neto e poucos amigos. Ele está, então, negando especulações de um evento amplo com figuras da Faria Lima. Ele está negando esse tipo de comentário. Essa postura sinaliza uma estratégia de manter alianças, enquanto ele se posiciona firmemente para a reeleição estadual, sem aspirações presidenciais imediatas. Eu vou começar com o nosso querido Nelsinho Kobayashi, um brilhante advogado, âncora do programa Tá na Roda, onde eu participei, tive a honra de participar com ele neste domingo. Nelson Kobayashi, eu diria o seguinte, eu quero saber a sua opinião. Não está certo o Tarcísio de que vai se lançar candidato a presidente agora para brigar com o governo federal? Não foi uma decisão inteligente? Com certeza, Fernando Capês, boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos aqui da mesa, ao Zagarino, ao Leandro, ao Belucci, a toda a audiência aqui do Linha de Frente. Estava com saudade, viu, Capês, de estar aqui comentando com toda a liberdade que tenho agora para debater com o meu amigo Leandro Ferreira. Mas olha só, em relação ao Tarcísio, faz bem, ele deve negar qualquer pretensão a uma candidatura à presidência da República, porque seria queimar a largada, seria se antecipar, seria ser... muito precoce, seria muito precoce qualquer manifestação nesse sentido, porque tem muito tempo ainda para as eleições de 2026. E ele é governador de um estado, precisa de relacionamento com o governo federal e seria subir num palanque para levar pedrada sem essa necessidade neste momento. Mas... por outro lado, apesar de o nome dele ser um dos principais cotados para a presidência da República, para uma sucessão do Jair Bolsonaro, que está com seu direito de concorrer nesse momento cassado, eu acredito que ele vá tendendo ao longo do tempo a continuar no governo do estado de São Paulo, sim. Por conta, primeiro, de uma possibilidade que ele tem a reeleição com ampla maioria dos prefeitos ao seu lado, por obra, inclusive, da articulação do Gilberto Kassab, que é o seu secretário de governo, por conta dos bons números que ele tem entregado à frente do governo paulista. Então, seria trocar o certo, ou seja, a reeleição, por algo duvidoso, uma disputa que nem sempre é fácil. Aliás, sempre é muito difícil com qualquer candidato petista, principalmente se o candidato for o presidente Lula. Meu querido João Belucci, o Tarcísio é adorado aqui no estado de São Paulo. Eu fui num evento em Jaguariúna, festa do peão do boiadeiro. É bom que agora é rodeio que não tem maus tratos contra animais, é muito bom. Tem shows lá de músicas country, né? Vocês chamam de sertanejo? Sertanejo. E ali eu estava com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e quando iam anunciar o governador Tarcísio presente naquele evento, eu falei, não faça isso. Isso aqui tem 10 mil pessoas, para começar uma vaia, sabe-se lá de onde... O segurança tinha que ficar da tela protegendo eventuais frutas, ovos que pudessem ser lançados. Quando anunciaram o nome dele, foi um aplauso só. Então, aquilo para mim me surpreendeu. Você acha que é melhor assegurar a reeleição no maior estado e mais rico da federação ou se lançar numa aventura, como outros do PSDB fizeram e se deram mal? Pois é, Capês, boa tarde a você, aos colegas da bancada e toda a audiência. Eu realmente acho que ele acerta, né? E fica essa pressão da imprensa, né? Dos correligionários ali, todo mundo, você vai ser candidato. E ele tem que fazer isso, né? Tem que negar, é muito prematuro falar qualquer coisa agora. Eu vejo que o Tarcísio, ele poderia também, como a direita como um todo, o Bolsonaro é de fato o pai da direita politicamente, né? Trouxe a direita para o cenário político. Agora, poder-se-ia, como gostam os juristas, de chamar de direita. Eu sou de direita, sou conservador, porque o bolsonarismo em si, como gostam de dizer, ele fica preso na figura do Bolsonaro. E a direita é maior, o Bolsonaro pertence à direita, não é a direita que pertence
ao Bolsonaro. Agora, o Tarcísio tem muita força no interior, os governadores tucanos também tinham muita força no interior. Esse interior paulista, né, sempre segurou a cidade, né, o estado de São Paulo, na verdade, é mais ao centro-direita, né, ao contrário da cidade de São Paulo, que varia muito, tem um viés bastante progressista, né, o progressismo tem bastante força nos centros urbanos, né, tem muitas causas aí para explicar isso. Mas acho que o Tarcísio acerta, ele é provavelmente o candidato não na próxima, mas na outra, a presidência, é um nome que agrada a todos, ele tem um bom trânsito, é bem articulado, e ele tem esse perfil de entrega, ele não fica indo muito em debate, ele vai em entrega. Vídeo, quando teve a tragédia aqui no litoral paulista, ele falou tudo objetivamente. Vamos fazer isso, reconstruir aquilo e fazer A, B e C, ao contrário do Lula, que foi lá e falou, vamos fazer a casinha e tal, aquele discurso mais político, ele foi lá e falou o que faria efetivamente, Cabeça. Leandro Ferreira, você como um dos próceres, um dos grandes economistas da esquerda, senti que você ficou muito preocupado, começou a suar, pediu um lenço, quando o Tarcísio anunciou que vai à reeleição. Mas como você também gosta de São Paulo, acho que é uma boa notícia para você também, não? Gosto muito de São Paulo. Vi ali na tela o prefeito da minha cidade, Orlando Morando. Eu desejo que nessas próximas eleições, de agora em diante, possamos ter também um bom pleito lá, porque Orlando Morando tem que sair agora do governo, já foi reeleito, ali na cena com o Tarcísio, ó. E quem sabe agora a gente possa ter um novo ciclo para São Bernardo que seja mais propositivo e possa incluir, inclusive, algumas casinhas, como disse aqui o João Belucci. Mas boa tarde para vocês, meus colegas que estão aqui na mesa, a audiência da Jovem Pan. Eu acho que o Tarcísio cometeu um deslize. Ele falou assim, em 2026 eu fico em São Paulo, em 2026 eu fico governador. Não é bem assim, tem eleição pela frente. O pessoal aqui no final lembrou de falar que precisa disputar a reeleição. E todos têm razão. O governador Tarcísio vai ter um apoio muito forte, especialmente no interior do estado, vai ter uma força muito forte nos prefeitos conservadores do estado de São Paulo, apesar de ainda assim ser um estado que tem uma região metropolitana, como disse o João aqui, que equilibra um pouco melhor a disputa e pode, quem sabe, surpreender. Afinal de contas, ainda temos mais de 2 anos de governo pela frente e não sabemos se os resultados que ele promete vão ser entregados de fato. Por exemplo, Sabesp privatizada, de repente a conta está mais alta na boca da eleição porque privatizou a Sabesp, e aí eu quero ver se a população vai topar reeleger o Tarcísio. Tirando isso, Capês, acho que o Tarcísio está cumprindo a cartilha de quem de fato quer ser candidato a presidente. Tem que falar que não quer, tem que falar que vai ficar onde está, não é igual o João Dória fez, que ciscou para todo lado e no final nem conseguiu ser candidato nem a uma coisa, nem a outra. Então, por isso, por enquanto, ele está aí correndo do presidente Lula. Sérgio Zagarino, eu estranhei que você ficou quieto, enquanto Leandro Ferreira destilava o seu veneno. O Tarcísio simplesmente disse que ele pensa em sair candidato à reeleição. Ele já distorceu e falou, o Tarcísio acha que já é governador por 8 anos. Ou fez uma maldade, eu senti um... Depois, ele disse que o Tarcísio está se lançando candidato a presidente por meio desse discurso. Como é que você deixa passar 2 venenos como esse? Sérgio Zagarino, você não é o mesmo. Eu quero te ouvir e quero ver se o Leandro Ferreira vai ter coragem de te interromper. Pode falar. Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas aqui de mesa. Boa tarde, principalmente a você que está em casa nos assistindo e também nos ouvindo aí pela rádio Jovem Pan. Bom, Capês, você está coberto de razão. O Leandro, ele tem essas análises porque ele é muito emocionado, ele fala com o coração. Mas é bonito, para quem tá em casa é bonito. Soa bem quando a pessoa fala com emoção, com o coração. Ele tá aqui do meu lado, é um menino bom. Gente. Abriu até o colarinho, tanto que ele tá suando. Não, é um menino bom. Mas olha, Leandro, eu te afirmo com convicção, o governador Tarcísio, ele não é candidato a presidente da República. Em 2026, ele será reeleito no maior estado do país, o estado que carrega o Brasil nas costas, o estado que mais arrecada, que mais dá dinheiro pro governo federal, para os teus amigos do governo federal distribuírem de uma forma lá que está prevista na nossa Constituição, no nosso Pacto Federativo, para o resto do Brasil. Então, um dia eu vou ainda ouvir você falar que São Paulo é a locomotiva do país que carrega o Brasil nas costas. E por que eu afirmo, Leandro, que o Tarcísio ele não é candidato a presidente? Porque acabou de sair, Capês, eu estava aqui anotando os dados. Acabou de sair uma pesquisa da Paraná Pesquisas que indica que a Michele Bolsonaro, ela herda quase a integralidade dos votos de Jair Bolsonaro. Uau! E foi uma chapa Michele Bolsonaro e Tarcísio é imbatível, hein? Imbatível. Os dados indicam que... Primeiro perguntaram para o eleitor se
o Bolsonaro fosse candidato, se ele ainda assim seria votado. E os números indicam na pesquisa que ele está na frente do Lula no empate técnico ali de 38% com 36%. Só que quando o cenário envolve a pergunta para Michele, os números demonstram que Michele e Lula também têm um empate técnico em eventual segundo turno, pois Lula ficaria com 42% e Michele 40%. Vejam, se a pergunta fosse, ao invés da Michele, o Tarcísio, aí Lula ficaria com os mesmos 42, mas Tarcísio com 36. Isso significa dizer que a Michele, hoje, ela é o nome mais claro para abraçar esse eleitor, como o João disse, esse eleitor que vive ali ainda do Bolsonaro, para eventualmente ganhar as eleições de 2026 do governo federal. Uma pergunta para você sobre isso que você está falando e para todos da mesa aqui. Você, João, Nelson, talvez até o... Não, eu sou âncora, por favor. A Michele Bolsonaro é a candidata que você quer ter para enfrentar o Lula? Não, eu não disse que ela seria Sério, o melhor isso? nome. Eu não tenho vice, dúvidas. Hã? Vice de quem? Acho que vice, não é? Não, Eu não tenho essas pesquisas indicam ela na cabeça. Na cabeça. Exatamente. Então, segundo a população entrevistada aí pelos institutos de pesquisa, ela tem mais aceitação para uma candidatura. O Zagarino, Mas ele fez a pergunta, eu vou refazer a pergunta dele. Você acha que a Michele seria uma candidata fraca para o Lula, contra o Lula, mas a Michele Bolsonaro lembraria muitos eleitores e seria uma candidata forte contra Lula? Não, mas não foi essa a minha pergunta, Não? Capês. Minha pergunta foi a seguinte: é essa candidata que você quer? A candidata que eu quero, eu tenho certeza que não é da vertente do governo federal atual. Não, então, mas é a Michele? se tiver que ser a Michele para não ser o Lula... Então agora eu quero ouvir o Nelson Kobayashi. Eu achei essa frase do Leandro Ferreira, essa pergunta misógina. É claro. Achei ele machista. Achei que ele, por a Michele Bolsonaro ser mulher, ela não teria capacidade de se candidata a presidente da República. Eu não gostei dessa frase, eu sou obrigado a falar pelas mulheres aqui. Por que não pode ser a Michele? Qual seria o problema se fosse a Michele? A Michele Bolsonaro, primeiro, a Michele Bolsonaro, primeiro, ela não tem o problema de não ser considerada uma bolsonarista, como boa parte da ala bolsonarista considera o Tarcísio, alguém que está saindo da bolha mais ideológica, aquela mais próxima do ex-presidente Bolsonaro. Ela comunica com um público que nem o próprio presidente Bolsonaro comunicava bem, que é com o público feminino e principalmente com o público religioso, porque quem é evangélico na relação ali é ela, e ela é que tem essa capilaridade em um público que faz diferença nas eleições, muito diferente do ex-presidente Bolsonaro, que caminhava a onda da Michele Bolsonaro com esse público. Isso arrepia a espinha dos meus amigos aqui mais progressistas, porque a Michele Bolsonaro, apesar deles acharem um nome absurdo para concorrer à presidência da República, é um nome que pode fazer a diferença nas eleições, é um nome que pode criar dificuldade para o presidente Lula. E outra, eu quero ver num debate o presidente Lula com a Michele Bolsonaro, se ele vai ser tão agressivo, tão incisivo contra uma mulher. Porque daí, meu amigo, qualquer palavrinha acima do tom vai poder ser considerada uma ofensa às mulheres. Muito bom. Uma candidata a presidente pela direita, acho que é importante também para a direita. Agora, o único que não falou pela segunda vez, nós temos já um assunto, tem mais PL aqui, tem Bolsonaro, tem Tarcísio, está entrando na tela, foi o João Belucci, que eu fiquei com uma dúvida. Por que a esquerda se autodenomina progressista se todo governo de esquerda no mundo traz regresso e não progresso, traz atraso, pouco desenvolvimento? Eu não entendo. De onde vem essa ideia progressista? Da União Soviética, da Coreia do Norte, da China de Mao Tse-tung? É uma marca, na verdade, né, Capês? Porque, no fundo, é tudo marxismo. Tudo que você ali o sustentáculo é o marxismo, não tem progresso em nada. Agora, a favor da Michele, pesa o fato dela ser a chamada outsider, né? Ela nunca teve ali, como primeira-dama, é diferente, né? Ela não teve ali cargos eletivos. Isso sempre pesa a favor do candidato. Todo mundo que já disputou eleições sabe que você vir de fora é sempre uma coisa legal para o eleitor. E também não existe uma formação para ser presidente do Brasil, nem para ser prefeito, nem para ser governador. É a prática. A política se opera na prática. Então, ela pode surpreender. Se é uma boa política, o principal é nomear os ministros e fazer o trânsito no Congresso, que esse é difícil, viu, Capês? É verdade. Eu acho que o Brasil está precisando de um candidato que saia das estruturas políticas. Nós estamos vendo, Leandro, quero falar para você, a dificuldade que o presidente Lula está tendo para implementar o seu programa de governo. Esse é um governo mais que passa a ser do centrão
do que propriamente do governo, que está sendo praticamente chantageado todos os dias pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Tem que pagar bilhões em emenda parlamentar. Talvez um outsider, alguém que venha de fora, consiga ter essa identificação direta com o público. Você não acha? Eu entendo que a estrutura do Congresso Nacional pode produzir bons presidentes também. O Fernando Henrique Cardoso era senador, né, antes de ser presidente da República. O próprio Michel Temer, que alguns aqui gostam muito de elogiar, foi presidente da Câmara dos Deputados. O senador Aécio Neves, apesar de todos os problemas que ele sempre teve, bem ou mal, foi um governador de sucesso em Minas Gerais e depois estava lá no Senado. Então, e o próprio presidente Bolsonaro também, né? Foi presidente depois de muitos anos pelo Congresso. Então, as estruturas políticas e institucionais, elas produzem coisas boas e coisas ruins. Algumas a gente tem que aproveitar, né? Mas eu tenho certeza que o mais importante é ter representatividade, ser capaz de dar unidade para o país, de fazer mobilização dos atores importantes dentro e fora do governo para que a gente construa o Brasil que a gente deseja, né? E isso, de fato, o Bolsonaro teve capacidade de fazer. Ele unificou posições em torno dele, mas eu acho que isso requer uma experiência que é social, que é de trajetória, que é de participação na vida econômica, política, em diversas posições, que essa sim, a Michele Bolsonaro vai chegar faltando. Outras mulheres, como por exemplo a atual governadora de Pernambuco, tem uma experiência importante, a senadora Tereza Cristina tem uma experiência importante e a própria Simone Tebet também é representativa, se você considerar as estruturas. Não, eu quero te fazer só, eu quero que você encerre essa, Nelson, essa rodada, a gente passar a PL, já está entrando aqui o próximo assunto, mas eu queria que você, além do que você já vai colocar, eu estranhei uma coisa. Ao reforçar a candidatura da Michele Bolsonaro, o Leandro Ferreira ficou tão assustado que ele elogiou o Aécio Neves, elogiou o Fernando Henrique, elogiou o Michel Temer, começou a chamar todo mundo, como quem diz, qualquer um menos Michele Bolsonaro. Será que tocamos? Você não achou? Ele só faltou falar, pelo amor de Deus. Só faltou falar, pelo amor de Deus, colar qualquer pessoa menos a Michele. A Michele não, socorro, a Michele não. Mas assim, é interessante, como alguém que não tem experiência na vida pública, como alguém que não participou dos debates da sociedade civil, como alguém que não tem nenhum cargo no seu currículo, um cargo público eletivo para colocar no seu currículo, ainda assim, no gosto do povo, segundo a pesquisa, é melhor do que alguém com 3 eleições à presidência da República, com 3 mandatos de presidente. Isso mostra não só a força da Michele, mas como a fraqueza de um governo que não conseguiu entregar o que prometeu, o que levantou como bandeira em 3 oportunidades à frente da presidência da República. Eu acho que a gente poderia começar a olhar por esses olhos também, viu, Leandro Ferreira? Na próxima análise você pode considerar também que o aceite a Michele é também uma rejeição ao que está aí no governo. Muito bem. Bom, eu vou poupar o Leandro Ferreira desse assunto, vamos mudar logo de assunto, porque criamos um desconforto aqui, nós que recebemos bem todos os convidados. Leandro Ferreira é um consagrado economista, professor, me indicou também o livro o Maynard Keynes, a doutrina keynesiana do século passado, foi o maior economista do século passado, mas é muito celebrado nas hostes petistas.